Olá, seja muito bem-vindo a mais um Direto com a Palavra, nossa única regra de fé e prática. Estamos aí, hashtag 1664, fazemos aqui a leitura da lição da escola bíblica, da lição da escola sabatina, que é uma inspiração menor para nos guiar para a inspiração maior, que são as sagradas letras. Conhecimento versus amor. Leia 1 Coríntios capítulo 8, verso 1 ao 13. Por que Paulo contrasta conhecimento com amor? E em que contexto, Em que contexto? Qual verdade ele desejava enfatizar? Bom, antes de eu responder, eu convido você que não é inscrito no canal a inscrever-se no canal. Ativar as notificações, Ativar lá no sininho, deixar o seu joinha aí, curtir, compartilhar, Isso nos ajuda a fazer com que essa mensagem alcance outros corações, Que toque outros corações assim como o seu será tocado. Então, por que Paulo contrasta conhecimento com amor e em que contexto? E qual a verdade ele deseja enfatizar? Bom, Paulo mostra que o uso do conhecimento deve ser demonstrado em amor. Enfatiza que se não soubermos nos portar diante dos mais fracos, estaremos ainda mais a prejudicá-los, enfraquecendo a vossa fé. Paulo tomou o tema dos alimentos sacrificados aos ídolos para tratar de uma questão mais profunda: a falta de amor ao próximo. O assunto das comidas sacrificadas aos ídolos dividira a igreja de Corinto em dois grupos. Alguns entendiam que seu conhecimento sobre a não existência de outros deuses lhe dava o direito de comer qualquer alimento. Se não existe outro Deus, então é sacrificada. Para quem, se não existe? Então, entendiam que não há problema nenhum. A isso o apóstolo Paulo se referiu como fortes. Os que se opunham a tal prática são chamados de fracos. Por quê? Porque titubeavam, acreditavam que existia mais de um Deus. Assim designados porque ainda não haviam superado certas crenças supersticiosas da antiga experiência pagã. Ao verem os fortes comendo alimentos oferecidos a ídolos, poderiam concluir que cristianismo e idolatria são compatíveis. Por isso, Paulo não queria que os fortes se tornassem tropeços para os fracos. Somos adventistas do sétimo dia, não comemos carne de porco, por exemplo. E então, eu estou a uma mesa que sabe que eu sou adventista e colocam ali dois tipos de carne. Uma carne de porco e outra aí, de gado. E eu, em vez de partilhar só de gado, comer só de gado, eu também como de porco. Ele sabe que eu sou adventista. E isso vai causar escândalo, vai enfraquecer a fé. Assim, não é tão seguro assim a doutrina dele, o que ele segue, os padrões que ele segue. Eu sei, talvez você não concorde, você sendo adventista, ouvindo isso, talvez não concorde comigo, que se eu comer carne de porco, eu não vou perder a minha salvação. Mas então por que não come? Porque é uma questão de saúde, uma questão de princípio. E se eu quebro esse princípio, então eu estou enfraquecendo a fé do próximo. Ao ver os fortes comendo alimentos oferecidos a eles, poderiam concluir que o cristianismo e a idolatria são compatíveis. Por isso, Paulo não queria que os fortes se tornassem tropeços para os fracos. A Bíblia vê muito negativamente o ato de comer alimentos sacrificados a ídolos. Embora, falando aqui do alimento de carne de porco, não tem nada a ver com sacrifício a ídolo, ainda assim, Paulo não empregou declarações tão incisivas quanto a desses textos, porque sua preocupação principal era a falta de unidade que o mau uso do conhecimento podia provocar. A palavra diz que o que contamina um homem, você pode pegar esse texto, não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai, é o que nós falamos. Então, é um assunto bem delicado, mas nós vamos destrinchando durante toda essa semana. Ele não criticou o conhecimento em si, mas o tipo de conhecimento que produz arrogância e divisão na igreja. Conhecimento sem amor não é conhecimento genuíno. O conhecimento verdadeiro surge somente quando alguém ama a Deus e é por Ele conhecido. Esse deve ser o nosso objetivo: sermos conhecidos por Deus, por alguém que vive,
sobre o seu amor. Citando Deuteronômio capítulo 6, verso 4, Paulo ensinou que os crentes devem saber que há um só Deus. É interessante observar que ele seguiu a mesma linha de Deuteronômio capítulo 6, 4 e 5, onde a afirmação que se existe apenas um Deus vem acompanhado dos mandamentos: ame o Senhor seu Deus. Tanto para Paulo quanto para Moisés, conhecimento sem amor não tem valor. Confiantes em seu conhecimento, os fortes julgavam inofensivos comer alimentos sacrificados a ídolos. Como veremos adiante, Paulo lhe concedeu esse direito sob certas condições. Porém, se isso se tornasse tropeço para os fracos, deveria ser evitado. O chamado cristão é praticar a abnegação por amor a Cristo e ao próximo. Questão aí de rodapé. Paulo argumenta que sem amor o conhecimento pode se tornar um mal. Em que situação o conhecimento sem amor de fato faz mal? Bom, amados, quando o conhecimento se torna arrogante. Uma certa vez eu ouvi uma frase: esse aí arrota conhecimento. O que essa frase quis dizer? É que a pessoa tem conhecimento, mas é arrogante e não a usa em amor. Então, ao invés desse conhecimento fazer bem ao próximo, ele acaba prejudicando a fé. Amém, amados? Louvado seja Deus por essa palavra, louvado seja Deus por você estar aí. Vamos orar. Pai amado, Pai eterno, obrigado pela Tua palavra. Te agradeço todos os dias pela Tua palavra, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor demonstrado através da cruz. Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos, precisando, Senhor, da Tua sabedoria, para que possamos usar em amor, porque se for a nossa sabedoria humana, terrena, a Tua palavra já diz que ela é diabólica, Senhor, e nós queremos ficar longe dessa sabedoria. Nós precisamos da Tua sabedoria, da Tua direção, em tudo que fazemos, em tudo que somos. Que o nosso viver, Senhor, venha impactar os de fora positivamente, em amor, como a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Um forte abraço e que Deus vos abençoe.